que vai atrapalhar você a ter resultados. Então, quando você fala em entender a pele para ter resultados, você precisa entender de algumas situações, tá ok? Então, vamos aguardar o pessoal entrar aí, tá? O pessoal costumou a gente atrasar e começaram a atrasar também. Cris, está me ouvindo? Você está aí? Tá. Só me confirma, por favor, se está me ouvindo. O sistema aqui está oscilando pra cacete. Já troquei de 2 sistemas, mas não funcionou. Vamos lá. Bom dia. Só me dá um ok se está me ouvindo. Se tiver tudo ok, a gente inicia. Tá. Se um está me ouvindo, os outros não ligou o áudio. Só tá recebendo aqui. O microfone tá aqui, tá tudo aqui. Tá. Só a taxa de transmissão pode estar travando um pouco para vocês aí, certo? Tá ok o áudio. Então vamos começar. Hoje, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de ter respostas terapêuticas porque simplesmente não entende a pele do paciente. Não sei se vocês já observaram aquelas peles cansadas, aquelas peles que você olha sem viço, sem cor e sem brilho, tá? Ela está intimamente ligada a alterações hormonais. Então você pega uma pele mais 40, mais 50, mais de 50 anos de idade, normalmente esse tipo de paciente você tem dificuldade de ter resultado. Então, duas coisas que você tem que estar sempre observando nessa pele. Ela mancha fácil, ela está extremamente fina, tá? Está extremamente fina, pode ser uma alteração hormonal. Então a gente vai começar a aula hoje falando sobre alterações hormonais. Muitas pessoas têm dificuldade de ter respostas terapêuticas, resultados interessantes, tá? Porque não entende que os hormônios atrapalham na renovação celular, na reparação celular e estrutura celular. Então toda vez que você vai trabalhar de forma de renovação, rejuvenescimento, clareamento, com técnicas que vão gerar microlesões na pele, você tem que entender isso daí. Então eu sempre falo, coloca na ficha de vocês, pergunta para a sua paciente, deixa eu desligar aqui pergunta para a sua paciente se ela realmente, tá, estão com os hormônios controlados. Infelizmente, a grande maioria das pessoas acham que fazer os exames de rotina já consegue validar se os hormônios estão corretos. O que eu quero falar com isso? O que tem a ver hormônio com pele? Nossa estrutura é uma só, tá? Quando a gente fala em pele, a gente está falando em água, proteína, gordura, sais minerais. Mas, para tudo isso funcionar de uma forma correta, eu preciso dos hormônios. E na mulher, principalmente, o estrogênio e os familiares, ou os vizinhos,
ou os da família do estrogênio tem que estar totalmente regulado, senão você não consegue ter uma resposta terapêutica adequada para o paciente. Por que você não consegue ter uma resposta terapêutica adequada para o paciente? Porque muitas vezes esses hormônios não conseguem produzir substâncias que vão fazer com que as células se renovem. Tá? Olha que louco! Então, se você pega aquela pele que o paciente está triste, cansado, tá? E aí você tem aquela situação que você olha para o paciente, ele tem, eu até anotei aqui, eu vou até pegar para vocês. Deixa eu abrir aqui, tá? É uma que o pessoal fala que é uma pesquisa aqui, tá? Então, eu sempre falo, faça 5 perguntas para o seu cliente. Vou deixar aqui e vou lendo para vocês. Qual o nível de energia? Pode ter interferência, pode sim. Então você vai fazer uma pesquisa com o seu paciente para ver, para você entender a pele. Então você vai fazer uma tabelinha e vai colocar assim: qual o nível de energia? 0 a 5, tá? Então 0 sempre é 0 a 4, desculpa, que dá 5 níveis, tá? 0 é péssimo e 4 é ótimo. Então eu vou anotando aqui e vocês vão fazendo essa pergunta para vocês mesmos, tá? Nível de energia. É energia, mas tudo bem. Tá? Depois, nível de estresse. Depois, nível... Já eu explico por que eu estou falando isso. Tá? Essa daí, nível de energia, nível de estresse, nível de libido, nível de sono e nível de felicidade, você vai pedir para o paciente pontuar de 0 a 4. Sendo 0 péssimo, 1 ruim, 2 de sempre, aquele mais ou menos, 3 bom, 4 ótimo. Faz esse cálculo para mim, vocês aí, tá? Então você vai colocar nível de energia, seu nível de energia de 0 a 4. Nível de estresse, de 0 a 4. Nível de libido. Saúde. Nível de sono. Nível de felicidade, de 0 a 4. Quando você for fazer o cálculo disso, tá? O total pode ser de 0 a 20. A gente chama de totalidade. Totalidade 0 a 20. Eu queria que vocês colocassem, fizessem rapidamente, mentalmente ou no papel, tá? Esses cálculos. Então, para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma pesquisa, tá? Depois do professor passar de um espirro alto aqui. Uma pesquisa para você entender como está a pele do seu paciente. Você vai fazer você mesmo, como é que está o seu nível de energia hoje? Como é que está o seu nível de estresse, libido,
felicidade, tá? Então, você fazendo isso, eu falei os 5? Energia, estresse, libido, sono, felicidade. Você vai pontuar de 0 a 4 e vai dar um número, tá? Não precisa colocar cada um, coloca só o número, tá? De 0 a 20, quantos deu? Nível de energia, nível de estresse, libido, sono, felicidade, tá? Vê se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, isso. Dá um total de 20. Faça o cálculo de vocês aí. Onde 0 é péssimo, 1 é ruim, 2 sempre está assim, 3 bom, 4 ótimo. Faça esse cálculo e coloque aí, tá? Para quem está chegando agora, a gente está fazendo um nível de entendimento da pele, tá? Então, onde eu fiz 5 perguntas com pontuação de 0 a 5, tá? Onde eu estou perguntando qual que é o seu nível de energia, qual que é o seu nível de estresse, libido, sono e felicidade, tá? Quando você tiver um paciente, tá? Vou até escrever aqui, ó, paciente entre 0 a 10, paciente entre 11 a 15, e de 16 a 20, tranquilo. Então, esse cálculo eu faço sempre quando eu vou conversando com o cliente. Eu não faço essas perguntas. Eu falei, como é que está a sua energia hoje? Você está se sentindo bem? Tá? Como é que está o libido? Como é que está a sua felicidade? Você está se sentindo feliz? Ah, hoje eu estou mais ou menos de 0 a 4, onde 0 é péssimo e 4 é ótimo. Você faz esse cálculo para você entender que se o paciente estiver entre 0 e 10, é problema. O que é problema? Você não vai ter resultado, porque o cunho emocional, a parte emocional, a parte hormonal dela está tudo baixo. Quer dizer o quê? A resposta terapêutica dela para aquele procedimento, para aquele tratamento é péssimo. Tá? E isso não sou eu que estou falando, isso é estudos americanos mostrando que quando você pega um paciente que está com libido baixo, está com felicidade baixa, estresse alto, tá? Sono baixo, pouco sono, com muito sono, tá? Não dormiu bem. Quando você faz o procedimento, normalmente dá alteração, tá? Esse item energia está repetido. São 4 itens. Sim, é porque eu escrevi errado, o Cris, por isso que está repetido. São 4 perguntas que cada um com a pontuação. Tá? Nível de energia está escrito errado. Tá? Então, nível de energia, nível de estresse, libido, sono e felicidade. Professor, por que você está falando isso? Você não ia falar sobre anatomia e fisiologia da pele? Não. Eu vim fazer uma live aqui, falar com vocês para você entender a pele. Para você entender a pele, você precisa entender seu paciente. Tá? Então, acontece. O estresse está dentro de felicidade. Tá? Se você não está feliz, você está estressado. Então, se o seu feliz está baixo, o seu estresse está alto. Certo? Mas ele separa ali. Então, tem paciente que fala assim, eu estou estressado. Tá onde?
de 0 a 4. Tá? Estresse, ele tá ótimo no sentido que tô lascado. E aí as pessoas começou entender que essa relação sono, estresse, energia, libido está intimamente ligado à pele. Lembra que nós temos aqui os neuroepitélios na nossa pele que quando você toca, quando você faz um carinho, você libera a endorfina. Então a nossa pele está intimamente ligada ao emocional. Por isso que quando você está com medo, você, como diz minha avó, arrupia. Tá? Então tudo isso está relacionado com a pele. Então eu sei que é um pouco confuso, mas para você entender de uma forma mais simples, mais organizada, faça esse teste e faça uma planilha desse teste, tá? Onde que essa planilha você consegue ter uma evolução do seu paciente. Você não precisa fazer todas as sessões. Você pode fazer isso na avaliação, até mesmo para entender como você vai iniciar o tratamento dela, tá? É aqui que a gente tem a separação do joio e do trigo. É aqui que eu entendo, muitas vezes com perguntas, eu não vou chegar na primeira sessão, vou perguntar sobre o libido do meu paciente. Mas como é que está a energia, o sono, a felicidade, tá? O estresse, eu consigo perguntar. E aí eu vou começando a entender se meu paciente está estressado, se meu paciente está dormindo pouco, se meu paciente, o nível de felicidade está baixo, é automático que o libido está baixo também. E aí o que acontece? Se eu venho com um tratamento muito pesado ou com um grau de lesão muito grande, o processo de cicatrização é ruim. Tá? Por isso que vocês fazem procedimentos em pacientes estressados, cansados, infelizes. Infelizmente o resultado é pobre. Ou muitas vezes você tem complicação. Tá? Vocês já viram uma história que é aquela situação, se você colocar energia naquilo dá errado. Eu acho que esse procedimento ficou horrível. Vocês já viram aqueles pacientes que sempre reclamam? Fez o procedimento e não deu certo. Fez o procedimento em outro lugar e não deu certo. Fez o procedimento em outro lugar e não deu certo. Tudo isso, tá, ocorre porque os pacientes têm mega dificuldade de entender que o tratamento minimamente invasivo é um processo. E aí quando o paciente está com essas taxas baixas, sono ruim, felicidade baixa, estresse alto, tá? Libido baixo, o que acontece com o corpo? Tudo que você agride, ele dá a resposta terapêutica da seguinte forma: não quero mais saber, eu não vou recuperar essa pele. E aí vem as complicações. Então por isso que eu trouxe esse tema bem complexo para vocês entenderem que muitas vezes o erro ou o mau resultado não é só culpa sua, é culpa do seu paciente. E por que não é só culpa sua? Porque você tem parte dessa culpa, porque você não conseguiu interpretar o seu paciente. Hoje o que eu mais escuto em consultório, eu queria melhorar isso, eu queria melhorar aquilo, queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas aí eu falo assim, mas o que você está fazendo agora? Eu não estou fazendo nada. Eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer atividade física, não quero fazer restrição alimentar. Eu quero tratar a minha pele, mas eu não quero usar protetor, eu não quero usar sabonete, eu não quero usar hidratante. E aí o paciente chega para você e impõe isso no seu consultório, tá? E você, por achar que vai perder literalmente o paciente, acaba deixando o paciente de uma forma mais solta, e aí você acaba tendo complicações no resultado.
Então por que eu trouxe essa coisa chata? Eu falo que é chata porque para mim também é chato. Mas toda vez que eu não fiz essa pesquisa de nível, eu falo que é nível de satisfação do cliente, eu tive problema. Então, hoje, eu já sou um pouco mais categórico. Eu vou conversando com o cliente e vou fazendo perguntas. O último é sobre libido. Tá? O último é sobre o libido. Porque é um pouco complicado. Mas felicidade, sono, estresse, a gente consegue perguntar tranquilamente. Eu sempre pergunto, como é que é o seu sono? Hoje, você se sente uma pessoa como? Aí o paciente, como assim? Em relação à felicidade, você é feliz? Você se sente feliz? Mas seja sincero. Mas por que isso? Você está perguntando. Eu falei, não, é só para ter uma relação aqui do que a gente consegue trabalhar com você. Como é que é seu estresse? Você consegue nivelar isso. E você mesmo consegue tirar da cabeça do paciente que mesmo ela estando estressada, mesmo ela estando infeliz, mesmo ela não dormindo bem, o tratamento que você vai entregar para ela vai melhorar tudo isso, principalmente a autoestima. Então, quando você projeta o seu tratamento para a autoestima e não para o embelezamento, o paciente aceita e o paciente vira fã. Tá? Então, a gente tem essa relação fã-paciente. Paciente é aquele que faz e acabou. O fã, ele faz, ele acata as suas informações e te ajuda a divulgar o seu trabalho. Certo? Vamos lá. 19, Cris. Eu falo que de número 19 aí é muitos pacientes que não entenderam a logística da coisa. Entendeu? Então, dá uma revisada aí. Que 19 é um número muito grande. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que confundem o estresse. Coloca lá, em vez de colocar lá, o estresse está muito alto, em vez de colocar 0, que é péssimo, coloca 4, porque acha que o 4 é maior, tá? Tem essa relação, tá? Então, eu só tô zoando, tá, Cris? Ferrou, meu nível de sono e estresse é baixo, tá? E, então, é isso daí. Então, muitas vezes, essa relevância aí dá um boom na cabeça da pessoa. E muitos pacientes perguntam, mas por que você está perguntando isso daí? Eu vim fazer um tratamento de estética, de face. Eu falo que isso, aí eu falo para o meu paciente, porque essas perguntas estão intimamente relacionadas à pele, tá? Então, a gente precisa ter essa relação, certo? Então, toda vez que a gente vai interpretar o paciente, é legal você pensar nisso daí. Tá? Não estou falando que se seu paciente deu lá, por exemplo, abaixo de 10 e você não vai atender. Você pode começar a atender e ajudar seu paciente a aumentar a autoestima dele. Começa com tratamentos mais suaves, tá? Começa com indicações home cares. A hora que o paciente começa a ver resultado, é automático esses níveis ruins começam a melhorar, tá? E os níveis bons, tipo felicidade, continua alto. Então, tudo isso você tem que ter essa noção. Principalmente só o sono. Eu estou dormindo pouco ultimamente. Então, se você está dormindo pouco ultimamente, Cris, não dá para dar 19. Entendeu? Então, se você dorme pouco, o sono tem que ser 0. E se você coloca 0, já dá 15. Mesmo você pontuando todos os outros. Então, por isso que 19 é muito, muito difícil de conseguir. Tá? Eu acabei de fazer o meu aqui, o meu deu 16, desculpa. Tá? Mas entre 16 e 20 é uma coisa tranquila. Então,
Eu sempre faço essas perguntas todo dia de manhã para me ver como é que eu estou. E é batata. O dia que está mais baixo, as coisas não dão certo, aí as coisas complicam, porque o nosso corpo reage dessa forma. Muito louco isso daí. Tá? Isso é uma pesquisa, alguns médicos usam, existe um cirurgião chamado Alex, cirurgião plástico, ele tem no Instagram dele, ele posta direto isso daí. Ele trabalha de uma outra forma, ele criou o método dele, né? De fazer essas perguntas para o paciente. Dependendo da taxa que o paciente fala, ele não faz a cirurgia, porque dá complicação, tá? Então, toda vez que a gente tem esse pensamento, a gente precisa evoluir, tá? Na estética de resultado. Então, muitas vezes as pessoas entendem só o mecanismo, só a fisiologia, não entendem o emocional do paciente. Ah, a pele está envelhecida, a pele está ruim. Calma, vamos trabalhar essa pele, vamos cuidar dessa pele de uma forma mais correta, certo? Então, quando a gente faz esse trabalho, quando a gente pesquisa sobre esses trabalhos, ele está intimamente ligado à pele. Tá? Igual eu falei, pele oleosa, a pele está oleosa. Tá? Ontem eu estava dando uma mentoria para um grupo de pessoas, de uma clínica, e todo mundo, quando eu falei que tinha que indicar, a primeira coisa que tinha que indicar para o seu paciente era o hidratante, todo mundo já, mas a minha pele é oleosa. Mesmo os profissionais, sabendo que hidratação não tem nada a ver com relação lubrificação, oleosidade, eles acham difícil usar o hidratante. E normalmente, quando você inicia o uso do hidratante, a base séria, a base líquida, né, que é mais água que óleo, o paciente em casa, o próprio profissional começa a querer não usar mais, porque nos primeiros dias há aquele equilíbrio. Então, se você está hidratando a pele, o corpo começa a eliminar aquele excesso de óleo que estava ali indevido, tá? Então, quando a gente vai entender a pele, a gente tem esse mecanismo e esse pensamento de resultados mais focado no paciente a longo prazo. Então, se eu indico um hidratante, não pode ser da Boticário, não pode ser da Nivea, não pode ser esses que são umectantes. Ele só lubrifica a pele. Você precisa indicar hidratantes que sejam hidratantes celulares, que vão penetrar na pele e hidratar as células. A base do seu hidratante tem que ter ácido hialurônico. Quando você começa a melhorar a pele, quando você começa a hidratar a pele, há um mecanismo no seu organismo que ajuda a melhorar uma coisa dessas aí, felicidade. Tá? Por isso que é tão importante o toque. Porque quando você faz um toque na sua pele, seja você ou seja um profissional, aumenta o nível de endorfina no seu corpo. A endorfina ela é liberada também na alimentação e também ao toque, certo? Então, toda vez que você vai pensar nisso, você tem essa premissa, beleza? Eu sei que esse tema foge um pouco do natural de vocês. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, também falei, cara, onde que eu tô me metendo? E aí eu comecei a observar, eu comecei a interpretar os meus pacientes e eu comecei a ver diferença do meu paciente. O meu paciente, ele entra no consultório, quando vai passando as sessões, ele se torna fã. O que é um paciente fã ou um super fã? Onde a gente estava comentando sobre esse assunto. O paciente super fã é aquele paciente que acata o que você está falando, faz o que você está pedindo, sem muito questionamento. Tá? Quando você tem um paciente que duvida muito do seu trabalho, é literalmente uma porta para o desastre. Tá? Literalmente para a porta para o desastre. Então, muitas vezes,
os pacientes chegam em consultório reclamando de outros profissionais. Mas por que reclamam de outros profissionais? Muitas vezes os outros profissionais acabam não fazendo a ligação profissional-paciente, só executa, tá? Eu falo que tem muitos profissionais que é só executor. Vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, acabou, tá? Quando acontece essa situação, o paciente... Só anotar um negócio aqui. O paciente começa a ver que não fez tanto efeito, tá? Não fez tanto o resultado, porque você só Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quando você faz esse trabalho de melhora com o paciente, tá? Quando você começa a entender o paciente como um todo, você começa a entender a pele dele também, porque você começa a reagir de uma forma diferente na hora de interpretar o paciente, tá? A Dani perguntou aqui que o Fisiogel tem ácido hialurônico. Na formulação não, tá? Na formulação não, mas ele tem outros ativos que fazem o fibroblasto produzir ácido hialurônico, tá? Até porque o nosso cortisol estiver nas alturas, nada funciona direito. Isso daí. Eu achei muito interessante. Passo um material para estudarmos mais sobre esse assunto. Regina, esse material, infelizmente, ele está dentro de uma plataforma que a gente não consegue printar, ou copiar, na verdade. Se você copia, aparece seu nome, e a gente tem um termo que é proibido, porque ele é um estudo ainda em pesquisa, em análise, tá? Mas você pode estudar sobre os níveis estresse, sobre os níveis dessas situações, que você consegue entender a relação com a pele. Eu comecei essa pesquisa sobre esse assunto da seguinte forma. Eu coloquei assim na internet. Fisiologia da pele, espaço, mais, sinal de mais mesmo, espaço, estresse. E aí começou a aparecer os materiais, tá? Essa plataforma eu consegui o acesso dela através da universidade que eu fiz faculdade, a Unipar, e ali você acessa, só que a tela fica, se você printa a tela, ela fica escura. É um sistema deles lá. E se você copia, a hora que você cola, ele trava, tá? Ele aparece seu nome, e você está assistindo, ele fica aparecendo seu nome. Então não dá para copiar a tela, ela é bem chatinha, tá? Porque é um estudo ainda que está em pesquisa, tá? Mas é bem interessante. Quem quiser, o cara que mais fala sobre esse assunto na internet chama Alex Miranda. Alex Miranda? Deixa eu só pegar o Insta dele aqui. Eu estava até vendo aqui. Opa, tá aqui. Deixa eu pegar o Insta do rapaz aqui. Agora eu quero ver achar. Quando você precisa do cara, você não acha. Deixa eu achar aqui que vai ser mais seguidores. Dr. Alex. Dr. Alex de Souza. Tá? Alex de Souza com Z. O Insta dele. E ele tem essa tabela lá. Só que ele não explica tão bem por ali, mas sempre ele está falando em lives, tá? Dr. Alex de Souza, tudo junto. É um cirurgião plástico. Eu fiz alguns cursos com ele, certo? E eu acho muito interessante. Então, pensando tudo isso, eu venho explicar para vocês que a pele não é só olhar. Você tem que sentir. O sentir no sentido como o paciente reage. Então, por isso que quando você vai fazer uma avaliação, a avaliação ela começa na primeira sessão e vai até a última aplicação do produto, e você
quando vai iniciar um segundo tratamento, quando você vai iniciar uma próxima sessão, você sempre tem que analisar essa pele. Tá? Ver as características, os pontos que o paciente traz. Se o seu paciente sempre é feliz, sempre é sorridente, ele chegou naquele dia um pouco cara mais fechada, questione ele. Tá? Por quê? Se o paciente está com nível de estresse alto, toda uma complicação, o que vai acontecer a médio e longo prazo? Muitas vezes você faz um procedimento muito invasivo e aí você não tem um efeito benéfico, tem um efeito maléfico. Eu tenho alguns pacientes que são pacientes modelos de curso que são extremamente depressivos. E eu já sei, o paciente já chega reclamando da vida. Qual o resultado que eu tenho com ele? Praticamente zero. Eu não consigo evoluir com ele. Tá? Isso se dá também, por exemplo, quando você faz numa pessoa muito próxima de você. Porque a expectativa dele é que você resolva o problema em uma sessão. E se não resolve, as próximas sessões ficam péssimas também. Tá? Então tem esse pensamento. Tem um professor, o Luiz Moreira, que dá umas aulas muito boas sobre esse assunto. Não conheço, mas esse é bem interessante. Então, por exemplo, essa paciente, eu falo que é um linear. Ela sempre está fazendo procedimento nos cursos. Sempre eu tenho curso, ela sempre está fazendo. Só que ela nunca tem resultado. Só que ela é uma paciente que se atrasa, ela já fica estressada. Ela sempre manda mensagem que o resultado foi pobre, que ela podia ter feito mais. Só que é uma paciente que eu preciso dela no curso, porque é uma paciente muito característica. E eu sempre mostro os resultados insatisfatórios dela para os alunos. Olha que louco. Para os alunos entender que nem tudo é maravilha, nem tudo é resultado 100%, nem tudo é Photoshop, eu falo. Então, quando eu falo em análise de pele, entenda a pele, você tem que entender como um todo. Nós somos um organismo só. Então, quando eu falo pele é pele, você tem que entender que a pele é pele. Agora, eu sei, por exemplo, o peeling que eu faço no rosto e eu faço na axila, as reações, ou faço no corpo, as reações desse peeling é diferente. Porque envolve o pH da pele, aí envolve quanto que essa pele é agredida todos os dias, aí envolve o cuidado pós-procedimento. Tudo isso envolve a estrutura. Porque, por exemplo, o pH da nossa pele, da face, é 4 até 5,2. Da axila, da virilha, tá? O pH é quase 6, 6,5. É tão verdade que se você mulher que está assistindo aí, tiver corrimento recorrente, processos inflamatórios, infecciosos na área íntima, o que vai acontecer com o pH? Porque eu estou falando do pH da pele superficial, não estou falando do pH do canal vaginal. Se o canal vaginal, o pH está muito alto, tem corrimento, tem isso, transborda, vamos dizer assim, ou o substrato interno sai para fora, aí entra em contato com a pele, um local quente, úmido, tá? E com um pH ácido, o que acontece com a pele? Queima, escurece. Então, por isso que muitas vezes as pessoas reclamam que a axila escurece, a virilha escurece, mas ela nunca fez nada. Fez sim, alterou o pH da pele. Tá? Então, por exemplo, num peeling axilar, num peeling íntimo, você tem que fazer e logo em seguida cuidar para não alterar tanto o pH. Tá? Hidratar muito essa pele, proteger muito essa pele, porque senão você tem um efeito rebote imediatamente. Ok? E uma outra situação, hoje nós temos já relação de pacientes mega estressados, que alteram o pH da pele.
a pele fica ácida. Automaticamente, se ela está ácida, diferente do pH fisiológico dela, ela começa a fazer escurecimento. Gestação. A gestação, nos últimos meses, geram vários processos inflamatórios pelo corpo, porque o corpo está se adaptando a um ser que está ali dentro. Por isso que normalmente o escurecimento de virilha e axila na gestação já se dá nos últimos meses, por causa da alteração hormonal que altera o pH da pele, que altera a produção de melanina, que altera o depósito de melanina, que vai fazer escurecimento. Então, entenda que a coisa é mais embaixo. Estou falando isso daqui de pH porque eu estava agora um pouco mais cedo gravando uma aula sobre o pH do curso e aí veio aqui à tona que eu estou falando para vocês. Então estudem mais a fundo o emocional, como interpretar seu paciente para você ter resultado. Tá ok? Então toda vez que você interpreta de forma correta seu paciente, você tem um resultado muito, muito legal e com resultados satisfatórios. Certo? Já vou deixar aqui avisado que as nossas lives vão voltar somente na quarta. Eu vou viajar amanhã e volto na terça à tarde. Então, em viagem está um pouco inviável para mim levar o meu equipamento porque o meu computador é muito grande. Então, eu vou dar uma pausa na live, então não tem na sexta, na segunda e na terça. Na quarta a gente volta, tá? E na quarta a gente volta com o tema sobre hipercromia, ou melasma, certo? Aí fica quarta, quinta e sexta. E aí na outra semana a coisa volta ao normal. Então eu vou fazer uma viagem de trabalho, então já vou deixar avisando aqui, eu vou aproveitar agora que tem um pico um pouquinho maior e vou deixar eu vou editar essa live, vou deixar para vocês e vou gravar algum material e vou deixar no YouTube, tá? Para vocês assistirem depois. Então já desde já deixo avisado que na sexta, amanhã, e na segunda e na terça da próxima semana a gente não vai ter live, certo? Eu vou estar em viagem e eu retorno na terça, depois do almoço. Então não vai dar para me fazer, certo? Então, já deixo avisado. Então a gente já vamos encerrando sobre a pele. Para quem achou que era falar sobre estrutura, perdeu o Playboy, porque a gente precisa entender uma coisa um pouco mais a fundo. Os hormônios comandam nossa vida. O nosso cérebro comanda a nossa vida. Mas quem gerencia tudo isso é você. Toda vez que você deixa o seu cérebro, os seus hormônios falar por você, você tem complicações. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque muitas vezes os pacientes têm essa dificuldade e esse medo, tá? O profissional tem medo de entrar nessa área de emocional, tá? Hoje, gente, principalmente por causa da pandemia, as pessoas estão com o emocional alterado e elas querem respostas terapêuticas estéticas rápidas, porque agora elas têm mais acesso, elas estão acessando mais a internet e estão vendo muito falso resultados. O que é o falso resultado? Antes e depois, nossa, que lindo! Ontem chegou uma paciente querendo com a foto de um dentista famoso, do Igor. Aí eu queria fazer isso daqui. Ela não leu nem a legenda. Eu queria fazer isso daqui. Falei, não, dá para fazer. Eu queria fazer um orçamento com a dentista que faz. Falei, olha, se você quer isso daí, eu vou te falar já de antemão que vai ficar de mais de 50 mil reais. Você tá doido? Por que tudo isso? Falei, olha aqui, quantos ml que ele usou para fazer isso na paciente. E o engraçado é que a foto do antes era muito parecido com ela. Falei, não estou falando que você vai usar tudo isso, mas olha, o quanto que ele usou e o tempo que ele usou. Estava escrito assim,
se eu não me engano, era 47 ml de preenchedor, 4 aplicações de Botox durante um período de 2 anos. Ela não leu isso, ela só viu antes e depois. Aí é que ela foi cair a ficha, tá? Aí que ela começou a observar, tá? E aí ela viu, nossa, é verdade, fica bem caro, né? Falei, não, fica caro. Aí vai depender do que você quer. É igual profissional fica frustrado porque não tem resultado de flacidez, de queda de flacidez, porque não entendeu a pele. Ou você retira o excesso de pele ou você enche. Se sua profissão, ou se você não faz os preenchimentos que dão volume, tá? Para preencher, para esticar essa pele, você tem que explicar para o seu paciente que o seu tratamento é um pouco mais demorado, mas você consegue ter uma resposta. Entendeu? As pessoas confundem muito em volumizar o tecido e preencher. Volumizar, eu vou colocar ali ácido hialurônico através do microagulhamento, através da pressurizada, tá? Para que o corpo retenha água e dá volume. Tem uma foto no Instagram de uma paciente minha que você vê realmente que não foi feito preenchimento nenhum. Mas o rosto fez assim, tum. Fez por quê? Porque eu entendi que a pele dela estava precisando de quê? Água. Tá? E para vocês terem uma ideia, a taxa de satisfação dela, nesses níveis aí, deu 8. Era um paciente problema. Mas eu fui fazendo o quê? Eu fui preparando a pele com drop deliver, com hidratação. Quando chegou no segundo mês, que ela começou a ver resultado, a taxa dela já subiu para 16. Aí eu fiz um microagulhamento mais intenso, passou uns dias eu fiz uma pressurizada, e eu não tive problema. Por quê? Eu consegui interpretar meu paciente logo no começo e eu comecei a trabalhar com ele, melhorando a pele, hidratando a pele sem agredir tanto. Eu fiz uma academia da pele dela. Entendeu? Hoje, pelo um pouco de conhecimento que a gente tem, eu vejo a foto do paciente, eu sei se vai dar certo fazer tratamento ou não, principalmente o paciente modelo. Porque eu só tenho uma chance de fazer. Então, muitas vezes, o meu paciente chega em consultório, paciente consultório no curso, para fazer uma blefaroplastia. Nunca usou protetor, nunca usou sabonete, nunca usou nada. E a gente, como educador, e para ensinar os alunos, a gente faz a blefaro. Raramente a gente tem problemas. Pode ter resultados baixos, mas problemas não. Por quê? Eu consigo convencer em menos